ao trabalho. Então, uma boa noite a todos os irmãos, que a paz de Deus esteja presente, nos ajudando a nos concentrar, buscar nossa harmonia, e que possamos sair daqui bem melhores que aqui entramos, com a intenção, com a vontade de voltar a essa casa, e aqueles que não estão estudando, estudar, instruir-se, educar-se, para desenvolver a nossa moral. Então, nós vamos falar hoje, instruí-vos. Então, o que é instruir-se? E aí eu fui buscar no dicionário, e ele diz assim, significa transmitir ou adquirir o conhecimento, educar-se. Educar-se. Bom, nós temos dois modelos, o informal e o formal, não é? O formal é quando a gente aprende lá fora nas escolas, quando o professor nos dá aula. Isso é importante, nós precisamos também desenvolver esse intelectual, muito importante. Mas, por outro lado, neste informal, é aquilo que nós aprendemos na rua, aprendemos com um, aprendemos com outro, e aprendemos também dentro das casas, as quais nós escolhemos as nossas religiões, não é? E isto faz com que o aprendizado aqui dentro seja voltado para a moral, para a ética. Então, estudo, então vamos falar sobre estudo. Então, o estudo aprofundado da doutrina espírita, ele tem como público-alvo todos os espíritos que gostam de estudar. Olha, nós estamos aqui dentro, então todos nós gostamos de estudar. Aquele que ainda está faltando um detalhezinho para entrar talvez em março, no EJA, aqui no estudo, vamos tentar. Não vamos desistir. E eu vou chegar lá, nós vamos ver por que nós precisamos tanto de estudar a doutrina, né? Já que estamos aqui e escolhemos a doutrina espírita. Então, que desejam prosseguir nos seus estudos doutrinários básicos, realizando aprofundamento de temas que conduzem à reflexão moral e à intelectual. O estudo dos ensinamentos evangélicos, à luz da doutrina espírita, é uma feliz oportunidade que devemos aproveitar, tendo em vista a urgente necessidade da nossa transformação moral. Por que está escrito ali para, não é, a urgência e a necessidade? Todos nós aqui, vivemos num planeta que está na categoria de provas e expiação, mas que está, a qualquer momento, segundo Chico, que falou há 50 anos atrás, que 2057 começaria já, não é, nesse momento, passar para uma outra categoria que é de regeneração. E todos nós, eu, a senhora, o senhor, ele, ela, todos nós queremos reencarnar novamente aqui, não é, neste planeta. Apesar de estamos sofrendo, ele é de prova e expiação, todos nós somos devedores para a nossa providência divina, todos nós, não é? Estamos aqui porque precisamos, mas precisamos estudar com afinco, precisamos nos instruir, precisamos buscar desenvolver aquilo que tem de bom dentro de nós, a parte moral. Então, como está para mudar, não é? De repente muda, quem não gostaria de voltar a reencarnar neste planeta tão bonito, não é? E se nós não mudarmos, talvez não tivermos a oportunidade, teremos que reencarnar num outro planeta, mas que certamente vai ser condizente com as nossas condições morais. Então diz assim: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo, não é? Quem diz isso para nós aí é Kardec, que é o Espírito de Verdade, 1860. Eu trouxe aqui uma colinha, que eu esqueci o capítulo, é o capítulo 6, o Cristo Consolador, lá no item 5, ele vai nos dizer que o Espírito da Verdade, ele vem nos lembrar, não é, deste amor que nós temos que ter um pelo outro e da instrução. Por que ele veio nos lembrar? Porque nós viemos há anos, né, há anos mesmo, não é,
usando a porta larga. Em o capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Então nós viemos usando essa porta larga há muitos anos, bastante tempo. Várias reencarnações, muitas reencarnações, né? E o que aconteceu? Nós esquecemos do amor de Jesus. Incrível isto, mas esquecemos do amor de Jesus. E a tendência toda nós foi virada para onde? Para o material, não é? Da busca do poder. E esquecemos a moral, esquecemos do amor. E ele vem nos lembrar sobre isso nesse capítulo, para dizer para nós que nós precisamos voltar a amar o nosso próximo. O amor que Jesus nos ensinou. E o amor que Jesus nos ensinou é aquele amor que perdoa, é o amor que aceita, é o amor que não troca, é o amor que abraça, é o amor que não vê dificuldade nos outros. Ele sabe que os outros estão com problema, então ele não enxerga desta forma. É o amor que está sempre à disposição, e este amor quem trouxe para nós foi Jesus. Isso revolucionou na época que ele trouxe, não é? Amor. E nós esquecemos disso. Comecemos com amor, não é? É possessivo, é meu, minha esposa, meu filho, meu carro, minha casa, meu corpo, nem nosso é. Esquecemos disso ao longo dessas reencarnações e viemos tropeçando. E hoje, não é? Hoje nós começamos a ficar atentos a buscar isso aí. Mas como é que nós vamos buscar isto se não for estudando? Se não seguir esse evangelho, esse guia? Se nós não estudarmos, nós não temos condições de sozinho. Podemos até estudar em casa, mas quando a gente estuda em grupo, o aprendizado é mais fácil e mais rápido. Então, o que eu estou fazendo hoje aqui é convocando todos os senhores, senhoras, meninos, meninas, vamos repensar, vamos nos dar o direito de ter a oportunidade de poder também estar presente, de poder também mudar as nossas condições, mudar o nosso olhar para o nosso irmão. Somos todos irmãos, quer queira, não queira. Lembro quando Jesus estava numa reunião e alguém disse para ele: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí querendo falar. E ele perguntou: quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? E ali ele decretou que somos todos nós irmãos universais. Então, quando o Espírito de Verdade vem nos falar isso, vem nos alertar para que nós acordamos para a verdadeira vida. E é isso, meus irmãos, precisamos acordar para a vida, buscar o aprendizado, se enganjar nos trabalhos, nesse movimento espírita. Já que nós estamos aqui, não é? Quem está numa outra religião busca também o engajamento, busca também fazer alguma coisa por si e para o seu próximo. Depois Kardec vai nos dizer: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. É quase que impossível ser feliz. Nós estamos num planeta de prova e expiação, mas podemos, por momentos podemos sim, por que não? Então, ele estudar a si mesmo, eu tenho que querer, estude a si, eu tenho que querer saber quem é o Jorge, quem sou eu? Como é que eu penso em relação a mim? Como é que eu penso em relação a Deus? Como é que eu penso em relação ao meu próximo? O que a gente pensa a respeito? Só através do estudo, lendo, buscando, se instruindo, para que a gente possa desenvolver isto em nós. Fora disso, a gente não consegue. Eu trouxe aqui, no Livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho fez isto. Como é que ele podia fazer, não é, para se conhecer-se a si mesmo? Porque não é fácil conhecer-se a si mesmo. É preciso querer. E ele estava dizendo que todos os dias, após o término do dia, ele se perguntava: será que eu fiz o bem?
para alguém hoje? Será que eu não machuquei ninguém? Será que eu não gritei com alguém no trabalho? Será que eu não xinguei a minha amada, a minha esposa? Não é? Porque as maiores dificuldades estão lá no nosso lar, e nós sabemos disso, né? Então, a partir desse momento que a gente começa a se conhecer, puxa vida, e aí eu me descubro, para aí, eu sou um cara meio, né? Vamos lá, não é? Sei lá, como é que a gente é? Como é que cada um de nós, sou ciumento? Sou orgulhoso? Então é isto, nós precisamos entrar profundamente no nosso eu, buscar lá, com amor, com carinho, sem medo de ser feliz. Quem sou eu? Para que desta forma eu possa me transformar, né, na parte moral, um homem melhor, não é? Para mim e para meu próximo. Então, nós temos que buscar, não se decepcione com aquilo que a gente é. Nós somos crianças ainda, nesse celeste mundo, somos crianças. Mas que está na hora, né, corrigir algumas coisas em nós, que não cabe mais nós ofender o nosso próximo, seja lá qual for o nosso próximo. Então, assumir uma postura proativa, vontade, é trabalhar pela própria evolução. E nós queremos isso, trabalhar para a minha própria evolução. Eu quero crescer, eu quero evoluir. Eu tenho certeza que todos vocês aí também querem. Tenho certeza. Uns de uma forma, outros de outro, mas nós precisamos, não é? Então, a moralização do ser humano, ela, para a doutrina espírita, tem como base o Evangelho. Esse Evangelho que nós estudamos, esse Evangelho que cada dia que a gente abre, enxerga a leitura diferente, gente. Quanto mais tu passa a entender, tu abre naquele mesmo capítulo e tu enxerga coisas diferentes além daquilo. Ou seja, precisamos nos instruir e Ele nos dá isso. É de graça. Ele nos mostra o caminho das leis naturais para que nós possamos buscar isto. E isto depende só de nós. Não depende do vizinho, do meu filho, da minha esposa, da minha namorada, depende da gente. Somos seres únicos. O amor, ele vai resumir a doutrina de Jesus toda por inteiro, né? Sem amor nós não vamos a lugar nenhum, porque é o sentimento por excelência, e o sentimento são os instintos elevados à altura do progresso feito. Quanto mais nós progredimos, quanto mais amor nós tivermos pelo nosso próximo, mais nós vamos progredir na seara do Cristo. Então, aí eu entro aqui os meninos aqui para Leon Denis. O conhecimento espírita favorece a melhoria do ser humano, porque como processo libertador da consciência, produz resultados inestimáveis. Libertador da consciência. Então, quando eu começar a me estudar, quando eu começar a me conhecer e saber quem é o Jorge, e olhar para mim dentro aqui, eu começo a me entender. Eu começo, através de estudo, a entender que eu já não posso fazer mais tais coisas. Eu não posso simplesmente ficar bravo porque o outro não fez. Eu não posso. Não. Eu começo a olhar o outro ser com outra visão, para que a gente possa alcançar tudo isso aí. E ou a gente olha com outra visão, ou a gente dobra o cabo da boa esperança com a gente mesmo, ou a gente vai ficar mais um pouco, mais um tempo, mais alguma encarnação, buscando mais uma encarnação, tantas encarnações que serão necessárias para que nós possamos progredir. Mas de qualquer forma, nós vamos progredir. Eu posso até dizer, eu não quero, Jorge, não quer hoje, mas vai bater na porta da casa dele a necessidade de educar-se moralmente, com certeza absoluta. Então o libertador da consciência produz resultados inestimáveis.
esclarecimento sobre si mesmo. Há pouco nós estamos, não é? O estudo traz isso. Sua origem, da onde que eu vim? Olha, Deus nos criou simples e ignorante, e nós tomamos, pela a liberdade do nosso livre-arbítrio, caminhos diferentes daqueles dos quais nós já viemos para cá, para que pudéssemos, talvez, certamente, aliás, resgatar nossos débitos de um passado, aí, de algumas encarnações de passado, né? Então, a origem, a razão de se encontrar reencarnado, por que nós estamos aqui reencarnados? Por quê? E por que nós estamos reencarnados num planeta de prova e expiação? É plausível de compreender que certamente nós machucamos alguém nas encarnações passadas, não é? Com certeza absoluta isso. Lá no Evangelho, através do estudo, através disso, vai nos dizer isso. E nós vamos começar a compreender e entender tudo isso que se passa na nossa volta. Nós vamos viver mais tranquilos, né? E mais tranquilo ainda quando nós passar para o planeta de regeneração. Vamos continuar resgatando, mas com menos pressão, né? Menos dodói. Então, entendimento a respeito da morte. Mas morte existe? A morte do corpo. Sim, a morte desse corpo vai se decompor, formar outra coisa da natureza, porque eu fico vivinho da Silva. Todos nós não morremos, perdemos apenas o corpo. E nós voltamos para onde saímos da nossa verdadeira morada, que é no plano espiritual. Lá no plano espiritual, nós vamos aprender lá no plano espiritual, bastante, quando a gente quer, e a gente vai levar anos, nossos mentores, os nossos anjos da guarda vão estar presentes, nos levando, nos mostrando aprendizado, para que nós possamos evoluir. E aí, nós tomamos lá toda a matéria e viemos, reencarnamos lá na família, que coisa bonitinha, pequenininho, bonitinho, mas não podemos esquecer que ninguém é de ninguém, não é? Então a família é um laboratório de espíritos, e somos responsáveis por esse menino que está aí, muito responsável, muito por ele, porque nós temos que dizer para ele, mostrar para ele todos os caminhos corretos, para que ele se torne um homem de bem, e é isso que a mãe quer, e é isso que nós queremos para cada um de nós. Então, entendimento da morte, a gente já sabe que não morremos, né? A gente morre apenas o corpo e nós vamos reencarnar agora num próximo corpo, né? A desencarnação, né? Vamos ter que desencarnar lá no plano espiritual. Então, a gente vai aprender e vai vir com certeza, novinho em folha, não é? Vem bem, chega aqui, vai depender da família para que nós possamos tomar aquele caminho legal, não é? E nos tornar um homem legal. Quem sabe nas outras encarnações sejamos todos juntos, irmãos, estejamos todo mundo nos vendo, nos abraçando, para que possamos juntos reencarnarmos de novo na nossa família, para crescer, evoluir. E isso só vamos aprender, isso lendo, estudando em grupos, desenvolvendo, querendo, buscando, com vontade. Não podemos dizer assim, mas Jorge, eu tenho que ir lá estudar, eu só vou lá, tomo passo, estou bem. Ok. A gente tem que respeitar, mas quando a gente quer evoluir, precisamos estudar. Quando a gente quer alterar o nosso caminho nesta encarnação, nós precisamos estudar, precisamos evoluir. Então, vamos lá, o tempo não para. Aprendizado sobre a necessidade de se tornar uma pessoa melhor, pelo desenvolvimento de virtudes decorrentes de transformação operada no íntimo do ser. Então, quando nós começamos então a entender disso e ir em busca disso aí, é claro que nós vamos apresentar novas virtudes, qualidades de vida. Nós não vamos mais ficar bravos por qualquer coisa. Nós vamos entender aquele que está com necessidade. Nós vamos poder ajudar se puder, se não puder, não atrapalha. Faz uma prece. Mas nós vamos ter isso lá dentro de nós, não é? Que a gente possa fazer. Então, André Luiz afirma que conhecimento espírita é tão importante no reino da alma quanto a alfabetização nos domínios da vida. A humanidade tem tanta necessidade de conhecimento espírita como precisa do pão.
ou de antibióticos que devem ser fabricados e armazenados antes que a infecção contamine o corpo ou que a fome apareça. Antes que nós venhamos a desencarnar e a chegar na presença dos nossos mentores lá e dizer para eles: tu vê, eu não entendi bem, não consegui. E ele vai olhar lá, tudo que está tudo tomando nota, ele vai olhar lá e vai dizer assim: puxa vida, eu saí daqui com esta e esta função para desenvolver lá embaixo. Mas cheguei aqui, a tendência, não é? O outro me levou na conversa, e eu não estava convicto dessas leis, e acabei fazendo as coisas erradas, ou não fiz para o total, ou eu fiz assim, assado. E aí acabamos perdendo uma encarnação que poderia dar um salto quântico no nosso crescimento evolutivo. Aonde nós vamos aprender isso? Estudando, evoluindo. E para evoluir, precisamos buscar. Mas para buscar, eu vou insistir, nós temos que querer para fazer essa mudança. Se eu não quero fazer essa mudança, eu não fico, nas mesmas, eu acho que está bom assim. E aí a gente perde muito tempo para isso aí. Então o espírito esclarecido adquire nova visão de vida, começa a olhar a vida diferente, começa a entender o próximo, de si mesmo, não é? Então ele estabelece essa relação do outro, ele começa a melhorar essa relação entre eu e o meu próximo, entre eu e eu, né? Às vezes que fica culpado, eu fico culpado, eu deixei de fazer, eu fiz. Não, gente, tocamos o barco para frente, erramos aqui, mas vamos pular para acertar lá. E aí a gente acerta e acertamos mais, não vamos mais errar, né? E essa condição também para com Deus, para com Jesus. E Jesus, se nós estudarmos e buscarmos lá, ele vê em cada um dos senhores, das senhoras, meus irmãos, ele vê potencial de mudança. Potencial de mudança. Então, quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar. Metodicamente, começando lá pelo princípio e acompanhando o encadeamento e desenvolvimento das ideias. Se nós não mantermos firme, nós não vamos estudar. Nós não vamos descobrir o que nós íamos fazer aqui. Não é? E trouxemos um fardo e vamos levar outro fardo de volta. Então fica evidente, portanto, que o aprendizado espírita, ele extrapola, olha só que frase linda, extrapola o aspecto consolador que conforta e solidariza, sob os auspícios da fraternidade e da caridade, ensinadas pelo Evangelho. Então, todos nós, quando fizemos nossas preces, todos nós, quando estamos com alguns problemas, nós pedimos a Deus: meu Pai, me proteja, dá-me força, dá-me coragem, não é? Para que eu possa enfrentar essas dificuldades. A gente faz isso, todos nós fazemos isso, não é? Cada um de nós traz suas dificuldades, traz seus débitos para com a providência divina, não é? Então, a gente, através do estudo, a gente começa a entender, ele extrapola, começa a entender por que isso está acontecendo. Por que está acontecendo, né? E é mensagem de redenção do ser humano, que considera o esforço individual como uma mola propulsora, não é? Do saber, da moralização, e ainda que o espírito viva no mundo de expiação em prova. É o nosso caso. Mesmo nós estamos nesse planeta de prova e expiação, nós buscando, fica evidente que o estudo, a moral, nos faz ter uma outra visão. Então, devido às nossas imperfeições, estamos sujeitos a quedas morais. E aqui até trago um exemplo, um desânimo. Contudo, podemos superar tais adversidades, desde que não nos mereçamos pelos golpes recebidos, visto que são as respostas aos golpes que no passado nós desferimos, né? Então, como vamos aceitar se eu não tenho a religião, eu não entendo? Como é que eu vou aceitar essas dificuldades se nós não instruímos? Como é que eu vou aceitar uma coisa dessa se eu não estou dentro da doutrina espírita? Por que Deus me faz isso aí comigo? Deus é justo, nós sabemos, né? Então, é bastante importante nós ter isso aí em noção. Eu até botei um exemplo aqui, lá no capítulo 5, vai falar sobre o bem-aventurados aflitos, e nós vamos encontrar a justiça das aflições. Às vezes a gente está angustiado, né? A gente vai saber lá as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições. É lindo o capítulo, assim como todos os capítulos do Evangelho são lindos, né?
Então, e tantos outros índices necessários para o nosso desenvolvimento, mas é necessária a leitura e estudo desse Evangelho. Não é? O objetivo da doutrina espírita, meus irmãos, é a reforma moral do homem para que se liberte, ilumine e inicie sua caminhada evolutiva. Conhecer isso, a verdade, e a verdade libertará. Então, quando a gente começa, então, conhecer a verdade, não é? Começa a entender como funciona essas leis naturais de Deus, tu começa, então, a te libertar. Então começa, então, puxa vida, eu ficava angustiado vendo aquele menino lá que tirou a vida daquela outra senhora lá. Coitado daquele menino que tirou a vida daquela senhora, né? A gente não conhece a programação da providência divina, a gente não conhece, mas a gente julga. Então, quando nós começarmos a estudar, nós vamos ver por quê. Por que acontece tal coisa? Não é? Então, Jesus disse lá em João, no versículo, no capítulo 8, no versículo 32, o conhecimento da verdade nos libertará dos nossos preconceitos, das nossas crendices, misticismo, achismo, não é? Os achismos, bem como as ideias e práticas tidas como espíritas, né? Que não têm sustentação doutrinária dentro dos preceitos traçados por Kardec, aí não deve patentear as atividades da casa espírita, e se existe é por falta de estudo e conhecimento doutrinário. Então, ele está nos dizendo aqui, que se nós, dentro da casa, encontrar, é claro, houve necessidade, na nossa base, toda dentro da casa, está aqui. Eu olhei hoje, Kardec. Aqui está a nossa base, está nosso guia, está o nosso caminho, esse aqui está. Nenhum outro vai nos dizer. Tem os outros livros, por exemplo, Jó, do André, não é? Que são livros, mas está aqui. E estudando o Evangelho, queridos, nós vamos conseguir alcançar os objetivos que aqui nós viemos fazer. Não é? Então, o espírita, eu fiz a pergunta, o espírita deve sempre estudar. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, tem tanta coisa que nós precisamos conhecendo através do estudo da doutrina, para que a gente possa ter noção daquilo que a gente está vendo, não é? Então, meus irmãos, permanecer na palavra de Jesus é sim, preservar no estudo e na prática de sua doutrina redentora. O Evangelho é dinâmico, e nós pensamos e agimos assim, dessa forma. Então, por ser dinâmico, o Evangelho não se coaduna com aqueles que permanecem no marasmo, não é contemplativo ou na inércia mental. Exige constância, firmeza, não é? De propósito daqueles que desejam cultivá-lo nos seus corações. Então, o médium, né? Todos nós somos médiuns. Então, só que muitos de nós, né, precisamos, uns tá bem, outros precisam estudar para desenvolver a mediunidade. Todos nós somos médiuns, e a mediunidade é uma ferramenta que serve para nos ajudar, às vezes, com alguns problemas que nós já trouxemos de vidas passadas. É um plus, um a mais, para que a gente possa, não é, melhorar. Então, o médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes para a sua própria iluminação. Somente deste modo, né, poderemos habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente, né, com o espírito sincero e devotado ao bem e à verdade. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Quando a gente diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, é aquilo que nós viemos buscar aqui, na casa espírita, aquilo que nós somos todos irmãos aqui, lá fora, em todo lugar. Então, aquilo que nós nos cumprimentamos, né, nos gostamos, vamos nos conhecendo, lá na rua é a mesma coisa, tem que ser.
Lá em casa, junto à família, junto aos nossos filhos, a mesma coisa. Para que nós possamos demonstrar realmente esse entendimento e esse instruí-los, para que nós possamos, né, com certeza ter como base. Então, livre é todo aquele que crê, aquele que serve, né, que ama, não se impondo a ninguém, porfiando-se no combate à luz contra a treva, que tenta obstaculizar a verdade que liberta para sempre. E para encerrar, eu trouxe aqui de Chico. Ainda ontem assisti um filme do Chico sobre as mães, não é? Eu já tinha assistido, ontem assisti um outro filme dele sobre as mães através da perda dos seus filhos, que não aceitavam. E aí eu peguei dele esses momentos, que diz assim, é exatamente disso que a vida é feita. A vida é feita de momentos que temos que passar, sendo bons ou ruins, para o nosso próprio aprendizado, nunca esquecendo do mais importante, que nada nesta vida é por acaso. Nada, meus irmãos, nada é por acaso, absolutamente nada. Por isso, temos que nos preocupar em fazer a nossa parte, não é? Da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. E nós sabemos disso, né? E nós já temos essa noção. Nem tudo que queremos Deus nos dá, mas Ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos para vencer as nossas dificuldades. Eu tenho certeza que eu trouxe para vocês, e eu tenho certeza que todos vocês vão repensar um pouco. O que será que aquele cara quis dizer para nós, não é? Aquele meu irmão, o que já que o Jorge quis dizer para nós nessa mudança? O que nós íamos fazer aqui numa sexta-feira, todo mundo na praia, um calor imenso lá na rua, e nós estamos aqui. Mas nós estamos aqui porque queremos, né? Ninguém nos forçou, porque nós precisamos fazer essa mudança, porque nós estamos precisando, está mais do que na hora de eu rever quem eu sou eu e como eu posso melhorar para ajudar também, não só a mim, mas com o meu reflexo, ajudar ao meu próximo. Então eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por vocês me permitirem, me ouvirem, muito obrigado de coração.